Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. Eu, Neno, falando aqui de Miami e lá em São Paulo, nosso bom e velho amigo Rafael. Olá a todos, tudo bem, Neno? E aí, tudo tranquilo? Tranquilo. Pois é, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Lá no primeiro episódio, quando nós falamos sobre a primeira DSLR, pois hoje nós vamos conversar sobre a primeira lente. Isso, você que passou aí não sei quantos episódios do Sensor e Foto falando, puxa vida, que legal, já comprei a minha câmera, agora só preciso de uma lente, agora vai ter suas respostas. É verdade, nós vamos ajudar as pessoas a escolher a primeira lente. E é importante até deixar claro aqui no começo do episódio, para aquelas pessoas que já têm alguma certa experiência, que talvez já trabalhem com fotografia, talvez nem seja interessante escutar esse episódio, já que a gente vai falar de uma forma muito superficial, de uma forma bem genérica. Então talvez não vá ter tanta informação nova assim. Mas, de qualquer forma, para essas pessoas, nós preparamos um material bem legal e nós vamos deixar aqui no post, que é um presente para vocês. Nós preparamos uma lista, eu não vou dizer completa, né, Rafael? Porque é quase impossível fazer uma lista completa, mas nós preparamos uma grande lista com nomes, siglas e nomenclaturas que vêm escritas na lente. Como, por exemplo, o que quer dizer o ED, o que quer dizer o VR, o que quer dizer o SWT, o TXS e por aí vai. E que sirva como fonte de consulta para todos isso. A gente vai deixar essas tabelas aqui no post. Acho interessante deixar, inclusive, nos favoritos isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito na hora de comprar a lente, mesmo para os experts, porque eu acho que é impossível memorizar todas as siglas, de tantas siglas que são. Nós preparamos um material aqui da Nikon, da Canon, né, as duas principais marcas. Aí também deixamos uma lista da Tamron. Como é que pronuncia isso, Rafael? Pra mim Tamron. Tamron, né? É, mas sei lá, provavelmente tem um jeitinho certinho de falar que não é o meu, mas Então, bora. Bom, tem Sigma, Olympus, Sony, Tokina e é isso. Mas também é um espaço que a gente pretende estar fazendo upload de tempos em tempos, né? E sempre que a gente descobrir alguma sigla nova ou alguma marca aí que se torne mais proeminente, nós vamos estar colocando aqui. Por isso eu falei, coloquem o endereço nos favoritos de vocês, porque eu acho que é uma boa fonte de pesquisa na hora que nós estivermos vendo qualquer coisa relacionada a lentes, certo? certo. Neno, Diga. uma coisa assim que eu acho que é importante falar, né? Por que tanto tempo entre o episódio de comprar a primeira DSLR e comprar a lente, né? É uma coisa assim que a gente tem que ter em mente que não dá para abarcar tudo de uma vez só, né? Então, se a gente está aprendendo ainda, está começando a conhecer o equipamento, não dá para a gente querer ter um monte de especificações e querer adivinhar logo de cara. Não adivinhar, desculpa a palavra errada, mas querer acertar logo qual é o tipo exato de comprar para qual função se a gente ainda está aprendendo a fotografar e não sabe nem exatamente o que a gente vai querer fazer da vida, né? Então, nesses últimos meses, vocês ouviram vários episódios aqui, alguns comigo participando, com menos só, falando sobre várias técnicas fotográficas, né? E é bom, depois de ouvir esse, ouvir novamente os anteriores e ver o que a lente tem a ver com, o tipo de lente tem a ver com cada tipo de ação fotográfica. Você concorda, Ana? Concordo, inclusive tu falou algo muito interessante sobre voltar a escutar os últimos episódios. Eu andei, para aquelas pessoas que não estão no grupo do Facebook, porque lá eu deixei avisado, mas eu andei reeditando todos os episódios antigos, porque o pessoal estava reclamando da equalização de som, então eu dei uma reeditada e eu melhorei um pouco.
se vocês são aquelas pessoas que costumam guardar o arquivo em MP3 no celular ou no computador, entrem lá e façam o download de novo, porque a qualidade dos episódios estão melhores. E o que tu tinha falado mesmo, Fábio? Então, era tão interessante que você dormiu, né? Aí, eu travei quando tu falou ali dos episódios antigos, tava pensando que eu ia falar. Mas vamos seguir o baile aqui, vamos falar então. Tá, então é isso. Para as pessoas que já. Não que eu esteja mandando ninguém embora, entendeu? Não, bem pelo contrário. Fiquem e escute com nós, que vai ser uma conversa bem legal. Mas talvez não seja tão interessante para aquelas pessoas que já estão um nível mais avançado em fotografia, que já sabem pelo menos o básico sobre lentes, porque a gente vai falar bem superficialmente mesmo, ajudando aquela pessoa que saiu da sua máquina compacta, que tinha uma Cybershot, que não precisava se preocupar com lente, não tinha preocupação nenhuma em saber nada a respeito de lente, e agora se deparou com esse problema, comprar uma DSLR e ter que escolher uma lente que, diga-se de passagem, é um mundo à parte, né? Tu escolher uma câmera é uma coisa, escolher uma lente é outra completamente diferente. Então, esse episódio é dedicado a essas pessoas. Mas, como eu disse, não estou mandando ninguém embora. Fique com nós, escute até o fim, porque é sempre bacana tudo relacionado à fotografia e vá que a gente não traga alguma informação aí que vocês não saibam, né? Sem contar que a gente tem recebido alguns e-mails muito bons, né? Desde o primeiro episódio, né, Nando? Eu lembro quando a gente não sabia qual era o botão de pré-visualização de profundidade de campo, lembra disso? E a gente falou, tem um botãozinho preto aqui. Aí a gente recebeu um e-mail justamente falando, seguinte, esse botãozinho chama botão de pré-visualização de profundidade de campo. Então, como já falou outras vezes, né, nós não somos oráculos da fotografia, muito longe disso, né? O que a gente quer é justamente formar aqui um ambiente de troca de informações de fotografia. Então, se você já conhece mais, por favor, ouça também e manda um e-mail aqui pra gente, fala se a gente deixou faltar alguma informação, se de repente tem uma forma melhor de ser explicada, e a gente coloca aí no site. Né, É verdade. Se tiver algum link que seja bem explicativo, que seja interessante compartilhar com todo mundo, né? Manda pra gente. Então, vamos lá? Vamos gravar? Vamos aí. Não, vamos gravar não, que eu já tô gravando. Que susto, pensei que eu já tava falando besteira aqui. Pois é, vamos gravar, bata louco. Não, vamos começar o que interessa. Tá, vamos ver aqui. Bom, Rafael, então, vamos imaginar essa situação, né? A gente tinha a nossa compacta, comprou uma DSLR e agora a gente vai ter que escolher uma lente para a nossa máquina DSLR. Primeiro ponto, aliás, primeiro tópico. Podemos dividir as lentes em dois tipos, tá? Existem as lentes fixas e as lentes zoom, correto? Correto. Tá, qual seria a diferença então, Rafael, de uma lente fixa para uma lente zoom? A lente fixa tem uma distância, né, aliás, Distância focal, né? É distância focal mesmo? É sim. Distância focal mínima, perfeito, é variável. É que eu confundi distância focal com o foco onde ela pega, entendeu? Não, não. Eu também me confundo porque eu fico com as siglas que é em inglês, né, cara? E aí, quando às vezes eu tento traduzir, acabo traduzindo por outra coisa. Mas é a distância focal mesmo, que é em milímetros. Então, aqui é a distância do ponto de foco pro sensor, né? Isso aí. Bom, vamos lá então. Desculpe, voltando. Qual que era a pergunta? Você quer refazer? Ou por acaso você está gravando tudo isso aqui e depois vai colocar na. Não, então, vamos lá. Eu vou comprar a minha lente e tu é o vendedor da loja. Aí tu me fala assim, tu quer uma zoom ou uma lente fixa? Eu falo assim, qual é a diferença de uma lente fixa para uma lente zoom? Bom, a lente fixa, ela, como o nome diz, né? A distância focal dela é fixa. Portanto, se você tem uma lente de 50 milímetros, ela será sempre 50 milímetros. 35, sempre 35. Já a zoom tem uma distância focal variável. Então, por exemplo, eu tenho uma lente aqui que é 18, 135. Dentro dela você consegue variar.
entre 18 até 135 milímetros. Então ela tem o que chama de range maior, ou range, né? Não sei como é que você fala. Ela tem um alcance maior. Ela é um pouco mais dinâmica, né? Mas um pouco mais versátil. Tá, então, pelo que eu entendi, seria isso. Uma lente fixa, eu vou ter um enquadramento estático, certo? Se eu quiser aproximar mais, eu vou ter que caminhar em direção. Eu vou ter que me aproximar fisicamente mais do objeto. Se eu quiser pegar um campo maior, eu vou ter que tomar mais distância, correto? Enquanto a zoom é só eu mexer no zoom dela e eu vou estar aumentando a imagem, eu vou estar aumentando, me aproximando mais do objeto, sem eu fisicamente ter que caminhar até lá, certo? Mas então, qual a vantagem de ter uma lente fixa? Não é muito melhor ter uma zoom, já que eu sempre vou ter a ganhar e nunca a perder? Aí é que vem o problema, né? Nada é perfeito, né? Eu, Então, se ela pode ser versátil, se ela pode fazer tudo isso, alguma coisa de errado tem, né? Não tem algo de errado, mas tem algo que faz ela perder um pouco da qualidade. Por quê? Para ter esse alcance, ela precisa de uma série de elementos internos. Esses elementos são o quê? Outras lentes que fazem a correção da imagem. Acontece que toda vez que a luz passa de um meio de vidro para o ar, ela tem uma pequena perda de intensidade, né, da radiação e também alguns desvios de cor, de nitidez, de coisas assim que acabam passando, né? E assim, quanto maior o range da lente zoom, maior a quantidade de elementos e maior é a perda. Então, o que acontece? Boa parte das lentes zooms são o que chamam de escuras ou lentas, né? Você precisa de uma velocidade maior para poder fazer as imagens. Já na lente fixa, como ela tem a distância fixa, não vai ser mudada, você tem uma quantidade menor de elementos, então elas podem ser muito mais claras ou rápidas, né, de acordo com como as pessoas preferem chamar. E sem contar que, além de ter menos elementos, vai diminuir, aliás, vai ser mais rápido para passar a luz, ou seja, não vai ter tanta perda de quantidade de luz de entrada, você também tem uma qualidade melhor da imagem e maior controle dessas aberrações cromáticas de forma. é isso aí, eu acho que de uma forma resumidamente seria isso. Imagina o seguinte, tu tem uma lente fixa e uma lente zoom. A lente zoom, ela tem muito mais elementos internos, ela tem muito mais vidros, muito mais lentes dentro dela. O que que acontece? Imagina como se tu estivesse olhando atrás de uma janela. Tu vai ter uma certa nitidez, tu vai conseguir olhar relativamente bem o que está fora da tua casa. Agora coloca mais uma janela, a imagem já não vai estar tão boa assim. Agora coloca mais uma janela, tu já está olhando através de 3 janelas, cada vez mais tu está perdendo qualidade naquilo que tu está vendo. A um ponto de, sei lá, se tu colocar umas 10, 20 janelas, tu já não vai estar enxergando mais nada. A mesma coisa relacionada às lentes. Quanto mais elementos óticos, pior vai ser a imagem. Tu vai perder contraste, tu vai perder nitidez, sem falar na rapidez do foco. Se tu pega uma lente fixa, uma 50 milímetros, por exemplo, o foco é quase instantâneo. Tu não tem tempo para focar. Tu apertou o shutter ali para fazer o foco, é quase instantâneo. Ela só faz assim, deu, tá pronto, já tá focado. Enquanto se tu pega uma zoom, às vezes ela tem que ficar pensando, ela aproxima e afasta, aproxima mais um pouco até conseguir o foco. E dependendo do tipo de trabalho que tu está fazendo, isso é extremamente importante. Se está fazendo um casamento, por exemplo, imagina naquela hora H do beijo da noiva e do noivo. Tu ter um foco rápido é muito importante. Ou na hora de colocar o anel. Imagina se a tua lente ficar pensando onde vai ser o foco. Tu não pode pedir para dizer, dá para te tirar o anel e colocar de novo aí, porque não deu tempo aqui da minha lente fazer o foco. Só faz assim, Dependendo, pega o buquê de volta e atira é, de novo, né? dá uma arrumadinha, as folhas tudo voando. Dá uma arrumadinha aqui, bota um durex, prende aqui de novo, já tira. Não dá, né, cara? Entendeu? Dependendo do trabalho, isso é muito importante. E como o Rafael falou também, normalmente lentes fixas, nós temos lentes muito mais claras. Nós conseguimos lentes 1.4, 1.8, 2.8,
com preços razoáveis. Se nós pegarmos uma lente zoom, por exemplo, para fazer ela ficar, não sei, num range que seja 1.4, 1.8, ela não só vai ser uma lente muito maior, tipo, parece é um negócio gigante na frente da nossa câmera, ela é 10 vezes maior do que a câmera, como ela é 10 vezes mais cara também, porque é muito mais difícil obter lentes claras com um range maior de distância focal, certo? Bom, o que mais nós teríamos para falar de fixas e zoom? Como a gente já disse até agora, eu acho que fixas tem vários pontos positivos, tá? Elas são mais nítidas, são mais claras, são mais rápidas, mas a zoom também tem seu ponto positivo, que é a versatilidade. Não é sempre que a gente pode andar com várias lentes com nós. Ah, sei lá, tu vai na praia ali, olhar o pôr do sol com a namorada, por exemplo. Tu não quer ficar carregando um monte de equipamento. Nessas horas eu acho que uma zoom é legal, né? Tu carrega uma lente só e tu está cobrindo várias possibilidades. Exato. E também a própria velocidade também, né? Imagina só, você está com três fixas, né? E aí uma grande angular, uma meia tele e uma tele. Né? Aí, sei lá, você tá lá no mar, né, tirando a foto sei lá, dos seus filhos, do seu cachorro junto assim. E aí lá no fundo tem, sei lá, um cara andando num jet ski fazendo umas manobras maravilhosas, assim, sabe? Você, poxa vida, que legal, que imagem. Aí você pega, vai trocar a lente ali no meio da areia, né? Enfia a lente ali na areia, pega a outra, coloca na câmera e vai tirar foto. Complicado, né? É, e uma zoom, tu cobre todas as. Quer dizer, não todas as possibilidades, mas tu tem um range maior de possibilidades que tu cobre com uma única lente. Que inclusive, no próprio exemplo do casamento, que a gente tinha falado, também é algo interessante, né? Porque tu não vai ter tempo para ficar trocando de lentes no casamento. Inclusive, se prestarem atenção, eu acredito que boa parte dos fotógrafos trabalham com duas câmeras. Uma geralmente se usa uma lente fixa e a outra uma zoom. E eu acho que é isso, basicamente, que a gente tinha para falar sobre lentes fixas e zoom. E aqui no post eu deixei uma imagem que mostra esses elementos óticos da lente, que exemplificam bem isso que a gente falou, né? Eu tenho uma lente fixa aqui, por exemplo, ó, ela tem 6 elementos, tá? Dentro dela. Isso é uma lente fixa. Tem 6 peças de vidro na lente, que compõem a lente. Enquanto a zoom são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? 3 vezes mais, praticamente, número de vidros dentro da lente, para terem uma noção do porquê essa diferença de nitidez, contraste e blá blá blá. Certo? Certo. Então, Rafael, vamos para a seguinte questão. Eu estou indo lá na loja e vou comprar lente. Já me optei pela. Já me optei, não. Já optei. Já me optei, já fiz a opção por mim mesmo. Vamos lá. Vou Bom, deixar de incorporar outros corpos, né? vamos lá. Optei por uma Zoom. Mas, no tempo que eu tinha minha compacta ali, a minha Cybershot, era tão simples eu saber o número de aumento que eu tinha, porque estava em vezes, né? Tipo, a minha Sonyzinha aumentava 3 vezes. A minha Panasonic aumentava 5 vezes. A câmera do Rafael, que é mais riquinho, aumentava 10 vezes. E aí? Quando eu vou comprar uma lente para DSLR, não aparece isso, só aparece 24mm, 120mm, 300mm. Como eu sei, Rafael, quantas vezes a lente aumenta? Aí é que tá. Você vai ter que usar um valor como base. Então, por exemplo, essas câmeras compactas, elas falavam que 4 vezes, 5 vezes, basicamente é o valor maior dividido pelo menor. Só que, quando você está numa câmera que o valor menor é um grande angular, faz muito sentido isso, não é? Agora, e quando você está numa lente que o valor menor já é uma meia tele? Por exemplo, eu tenho uma lente da
da Canon, que é 75-300, né? Dá o quê? Seria o quê? Um zoom de 4 vezes, né? É isso? 75, 300 dividido por 75? É isso mesmo. É isso mesmo. Então seria um zoom de 4 vezes. Então, uma lente que tem, aliás, uma câmera que tem um zoom de 6 vezes tem uma lente melhor do que a minha? É isso, Nena? Não, não Não, necessariamente. Mas, exato. Então, o que que tem? Essa aqui que é uma tela, essa aqui, olha, eu falando como se vocês pudessem ver eu que estou com a lente na mão. Mas estou descrevendo, né? Eu estou aqui com uma lente na mão. Então, mas essa aqui tem um zoom de 4 vezes. Mas enfim, essa questão de falar o zoom por vezes é uma coisa mais usada no mercado das câmeras compactas justamente para simplificar o entendimento do comprador. O ideal é a gente ter em mente valores, né, em milímetros para cada tipo de lente, né? Cada tipo, como fala, cada tipo de distância focal, vamos dizer assim, né? Você tá rindo, né? comprador, cara, ficou engraçado essa palavra. Do consumidor, né, meu? Ué, o consumidor não compra? Ah, mas é engraçado, né, cara? Comprador. Você nunca ouviu a palavra comprador? Eu não, cara. A gente Ah, fala o vendedor e o consumidor, meu. não, o vendedor é o comprador. Não, tá certo, mas é engraçado. Mas vai, continua. Não é. É que lá no Rio Grande do Sul vocês têm outras palavras. Ah, dizer o que de alguém que torce pro Grêmio, né? Ah, só palavras sofisticadas, né, cara? Assim como o futebol do Grêmio. Consumidor. Então, né? Enfim. Segue o baile, né? Tá bom. Tá, vamos fazer. Não, fazer um resumo aqui, ó. É fácil, tá? É fácil de saber quantas vezes a lente aumenta. Basta dividir um número maior pelo número menor. Por exemplo, se tem uma lente 18 por 55 milímetros, que é a lente básica do kit da maior parte das câmeras, só dividir o 55 pelo número 18, a distância focal maior pela menor, que vai dar o quê? 3 vezes. 55 dividido por 18, 3. Então, nossa lente aumenta 3 vezes. Se tu pegar uma 18 por 200 milímetros, divide o 200 por 18, vai dar 11 e alguma fração. Quer dizer o quê? Essa lente tem um número de aumento de 11 vezes. É bem fácil de fazer os cálculos. Só dividir a distância focal maior pela distância focal menor. Mas assim, né? A gente chega a um problema aí. Como eu falei, eu tenho uma meia tele para tele. E aí fica de zoom de 4 vezes. Tudo bem, Hã? que seja. Sim, mas leva o consumidor a uma certa confusão. Então, peraí, se eu tenho uma lente, como você falou, a 18-55, são quantas vezes? Três? Isso. Isso, né? E você tem uma 18-55 e a outra é uma 75-300. Como a 75-300 tem 4 vezes, então vou comprar de 4 vezes. Ah, mas aí é o que entra no próximo tópico, que é grande angulares e teleobjetivas. Pois é. Mas antes, só para terminar, por que que foi usado esse zoom de 4 vezes? Ou 5 vezes? Ou usar a quantidade de vezes do zoom, né? Eu, por exemplo, tenho uma Olympus de filme compacta que ela é zoom 35-70. Ou seja, um zoom de 2 vezes. Por que que não está vezes, está em milímetro? Porque quando passou a ser digital, passou a variar essa distância focal, que é a distância entre o ponto de foco da lente com a superfície sensível, a luz. Então, antes, como era filme, o filme tinha um tamanho, usava-se muito essa nomenclatura em milímetros. Com o passar para o digital, que na questão compacta varia de acordo com o fabricante, ficou mais fácil para as empresas comunicarem-se com os consumidores por esse valor de vezes, certo?
Sim, eu acho que isso vai ficar mais fácil de entender quando nós falarmos sobre máquinas, sensores cropados e sensores full frame. Exato. Então vamos falar agora sobre as diferenças, né? Isso aí. Bora lá. Bora lá. Bom, vamos falar então sobre grande angulares, fisheyes, que também são conhecidos como olho de peixe, e teleobjetivas. Independente se é uma zoom ou uma lente fixa, nós temos essas categorias agora, que vai indicar a distância focal das lentes. E para nós entendermos qual é a diferença de uma grande angular para uma teleobjetiva, uma fisheye, eu acho que é mais fácil nós entendermos o que é um range normal de visão, que é o range dos nossos olhos, que é aquilo que nós enxergamos. Manda aí. Então vamos lá. O que seria um range normal? Seria algo entre 24 e 25 milímetros até 50 milímetros. Isso é basicamente o que os nossos olhos enxergam. O que for além disso vai ser uma teleobjetiva, vai ser uma lente tele. O que for maior do que isso, que pegar um ângulo maior de visão, vai ser uma grande angular ou uma fish eye, uma lente olho de peixe. Vou dar um exemplo. Nós conseguimos enxergar entre 24 milímetros e 50 milímetros, certo? Que seria um ângulo de visão de quanto, Rafael? O ângulo exato de abertura? É. Não faço ideia. Ah, cara. Bom, então eu Acho já que vou entrar aqui. seria mais ou menos uns 31 graus e 30 segundos para 50 milímetros e talvez uns, deixa eu ver aqui, uns 60 graus e 50 Não, segundos. eu falo exato isso, ó. 24 graus, aliás, 24 milímetros seria 84 graus. 50 milímetros seria 46 graus. Então, esse é o ângulo de visão normal de um olho humano, que seria entre 84 e... O que eu tinha falado mesmo? 46. Entre 46 e 84 graus. E isso é o que os nossos olhos enxergam. Tá? O que for além disso, vamos dizer que seja 100 graus, 150 graus, seja lá o que for, já vai ter uma grande angular. Por exemplo, nós não somos como os cavalos que enxergam 180 graus, por exemplo. Ou como os camaleões que têm o olho do lado da cabeça e conseguem enxergar, eu acho que 360 graus. Uma abelha também, né? Eu acho que enxerga 360 graus. Não sei, talvez esteja falando besteira. Mas eu acho que todos entenderam o ponto-chave aqui na ideia, tá? Exato, mas vamos deixar uma coisinha mais clara, é o seguinte, 24 milímetros, não é porque talvez alguém pense assim, ué, mas como entre 24 e 50? Meu olho não tem zoom, né? Meu olho é fixo. Ah, mas você tem dois olhos, né? Então, 24 milímetros para os dois olhos e 50 para um olho só. Certo, É Leandro? uma média, né, na real, até porque dependendo da localização do olho na cabeça do indivíduo ali, vai ser diferente também, né, cara? Tem gente que tem os Você olhos cai mais, de bola sei pra lá, testa, é meio é. diferente. Aquelas pessoas que têm a cabeça muito grande, por exemplo, vai enxergar, ter um ângulo de visão maior do que uma pessoa que tem uma cabeça pequenininha com o olho bem juntinho, né? É. O cara Espero é que um erro. O cara é um erro com aquele cabelão na cara. Já era, né? Não vê nada. ganhar o ângulo de visão, né, cara? Ó, e até é interessante isso que a gente está falando aqui de ângulos e não sei o quê. Eu deixei o endereço do site da Nikon, que eles têm um simulador muito legal para ver esse tipo de coisa. Tu vai andando com um cursor, vai colocando quantos milímetros tu quer e ele vai mostrando na imagem a aproximação ou o distanciamento do objeto. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha lá. Eu sempre recorro a esse link ao site da Nikon, independente de qual seja a marca que vocês utilizem, para dar uma olhada nisso. Inclusive agora, quando eu falei exatamente quantos graus eram, é porque eu estou olhando aqui, não é porque eu sou um gênio ou Não mesmo. muito inteligente, é. E ó, uma teleobjetiva, então, seria o quê? Algo entre 50 milímetros, que seria um ângulo de 46 graus,
em diante. Por exemplo, 600 milímetros seriam 4 graus. É como se tivesse um ângulo de visão de 4 graus. Tu consegue enxergar apenas uma fatia da imagem, né? Da onde tu está olhando. E dei uma olhada aqui nesse site, é muito legal. Inclusive tem como simular para câmeras, se é uma câmera full frame, se é uma câmera DX, né? Se é uma câmera cropada ou não. É bem bacana, dei uma olhada aqui, eu deixei o link aqui para vocês. Inclusive, eu preparei uma imagem que ilustra bem o que eu estou falando, tá? É uma imagem que eu coloquei assim, ó. Eu tirei, copiei da, não é minha imagem, tá? Eu copiei aqui do site da Nikon, que é assim. Eu tenho uma fotografia feita em 14 milímetros e aí eu circulei apenas o que faz parte do nosso range de visão, que é de 35 milímetros a 55 milímetros. E inclusive tudo isso que a gente tinha falado, de 24 a 50, como a gente já falou, não é algo fixo, tá? Aqui no site eu optei por deixar apenas 35 milímetros a 55 milímetros, porque é as lentes que a gente encontra mais fácil, tarará. Enfim, aí tudo que faz parte desse range de 35 a 55, eu meio que pintei com uma cor vermelha para ficar bem fácil de entender o que é o ângulo de visão dos nossos olhos. E tudo que vai fazer parte de uma teleobjetiva, eu pintei com uma corzinha amarela, que seria de 50 milímetros, 55 milímetros a mais. Eu acho que é bem ilustrativa a imagem, é bem autoexplicativa e eu não preciso falar muito mais. Se puderem, dê uma olhada aqui no post que fica bem fácil para entender. Mais alguma coisa para falar ainda sobre grande angulares e teleobjetivas? Talvez falar sobre as olhos de peixe, as fisheye, Rafael. Sim, sim, é uma boa, né? Então, explica aí o que que é. Já é uma, seria algo como um super grande angular, né? Ela abre muito assim, chega próximo à visão de que se disse do cavalo, que é 180 graus. Ah, eu não sei, mas eu sei que um cavalo enxerga bastante. A olho de peixe, ela tem justamente esse ângulo de abertura muito maior. Ela consegue abarcar a maior quantidade de informações, né, que estão nesse espectro. E é muito legal que tem um uso profissional da olho de peixe, sabia, Neno? Como Lá assim? na Faculdade de Arquitetura, a gente tem que fazer um cálculo do ambiente da envoltória, que a gente chama, quando quer calcular onde vai ter luz num edifício. Então, imagina só, você tem que construir um edifício, né, num terreno. Do lado tem dois outros prédios. Esses prédios vão fazer sombra no prédio que você está construindo. Então, você precisa saber qual lugar que vai ser sombreado, qual lugar que não vai ser sombreado. Uma das alternativas é levar uma câmera com uma fisheye, apontar para o céu e tirar a foto. A partir disso, você consegue fazer uma máscara do entorno. E aí, colocar isso num desenho, né, na prancheta ou no CAD, né? Calcular qual é a área que vai ter mais iluminação e qual a área que vai ter menos iluminação. Sabia disso? Interessante, interessante. Parece que essa brincadeira, né, que é aquela lá que tem aquele ângulo enorme, né? E fica todo meio deformado e tal. Não, não é brincadeira não. Isso é séria. Ah, e essas fisheyes são aquelas fotos que se fazem, que fica um efeito muito louco, assim, tipo, fica bem próxima do rosto da pessoa e um narigão gigante, assim, sabe? Aquilo ali é uma fisheye, ou tipo um dedo grandão apontando pra lente, assim, e a pessoa se distanciando como se estivesse a 100 metros de distância, assim. Isso é tudo feito com fisheye também. Exato. Então aquela coisa que tá numa sala e você vê a sala inteira, assim, todo mundo que tá dentro da sala, É. não é meio deformado, mas é justamente porque é uma fisheye. E tem uma outra categoria assim, que não é pra qualquer um, né, Neno? Só pra quem mora nos Estados Unidos ou tem muito dinheiro, que é a Super Tele. Você não falou da Super Tele. Ah, fala aí então. Super Tele são aquelas câmeras, que geralmente, câmeras, ali, eu tô falando besteira logo de cara. São aquelas lentes, né, que geralmente você vê no campo de futebol ou na praia, que é assim, o cara tá fotografando um surfista e o cara tá tão longe, né, e não dá para o fotógrafo ir lá no meio do mar fotografar o surfista. É a mesma coisa o cara que tá dentro do campo, ele não tá lá para
não tá dentro do campo para tirar foto do cara batendo pênalti, né? Porque infelizmente o pênalti foi do outro lado do campo, né? Então ele tá ali, ele precisa do quê? De uma câmera que pega a imagem lá longe, bem longe. Então o que que ele faz? Ele usa uma super tele, que às vezes é de 1000 milímetros, tem até de 1500 milímetros. Então são caríssimas e enormes, tanto que você tem que colocar o tripé nela, na lente, não na câmera. É verdade, é verdade. O tripé se É, coloca na lente, não se coloca na câmera. exato. E aí ela tem esses usos, tem tanto para parte esportiva, até como outros, por exemplo, a NASA, ela filmando como é que vai decolar o foguete, né? Ninguém é louco de ficar ali embaixo do foguete para pegar fogo, né? É, mas Então, eu não continua, fala aí, eu ia falar uma coisa. fala, agora já terminei. É que eu tava imaginando um cara que vai comprar a primeira lente lá e comprando uma lente de 1000 milímetros, né, cara? O cara deve ser o filho do, sei lá, do Vai que- Gates, né? É a filha do Bill Gates, né, cara? Ah, a primeira lente, comprar uma 1500 milímetros, porra. É, ela compra a lente e um CAD, né? Vai ficar carregando. Aham. Deve ter esse carrinho de golfe, né? Bom, e agora, como a gente tinha falado lá no começo do episódio, um presentaço para todo mundo que alguma vez teve alguma lente para DSLR ou está pensando em comprar uma. E é uma lista completa de todos os nomes, quer dizer, não todos, né? Porque eu acho que é impossível, mas muito completa, com muitos nomes, símbolos e nomenclaturas que vêm nas lentes e que são muito importantes na hora de comprar. E eu, em um momento poético, inclusive, escrevi aqui no blog, vocês vão poder ver, e eu vou ler porque eu acho que ficou legal e ficou poético mesmo e ilustra bem a quantidade de símbolos e de nomes diferentes que existem. Eu escrevi assim, ó: todos, sem exceção, algum dia já se perguntou o que significa uma ou outra sigla. Porções de letras no oceano de nomenclaturas de várias marcas e modelos de lentes fotográficas. Pois aqui está uma reunião de muitas delas. Faça bom proveito. Ficou bonito, né? Você ouviu Engenheiros da Havaí e resolveu escrever. Ficou legal. Mas então, Ficou bom é mesmo. essa é uma lista que serve, tá? Não apenas para quem está indo ali comprar uma lente agora, mas serve para sempre. É o tipo de lista que a gente tem guardado no computador, ou quem tem aí qualquer Internet Explorer ou Google Chrome, Firefox, basta colocar nos favoritos e sempre que tiver alguma dúvida ou tiver pensando o que é uma sigla e outra, vir aqui e consultar. Eu coloquei várias tabelas que eu separei por nome de fabricantes. Tem Nikon, Canon, Sigma, blá 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 blá. E coloquei as siglas em ordem alfabética. Então fica bem fácil de vir consultar. Agora eu e o Rafael, nós vamos falar sobre as principais. Que quando nós estamos comprando, nós precisamos prestar atenção. E as mais comuns, que estão praticamente em todas as lentes. Quer começar tu ou começo eu, Rafael? Bom, vamos lá, podemos começar aqui pela Canon. Vocês vão ver aí no post que o Neno preparou que tem uma série de siglas, um monte e tal. Mas assim, para quem está começando e tal, o importante é saber o básico, né? Não adianta ficar querendo saber o que que é uma TSE, que no momento não vai ser útil para quem está começando, né? Assim como uma Super Tele também não seria. Mas vamos lá. A Canon, ela tem hoje, né? Ela, aliás, primeiro começou com o tipo FD, né? Que eram umas lentes para lentes totalmente manuais, né? Para um outro tipo de fotografia. Quando começou a ter as câmeras EOS, né? Que elas já têm, que já são as automáticas, né? Mesmo as de filme, que eram automáticas, então já tinha foco automático, já conseguia fazer o cálculo da exposição. Ela passou a ter uma outra lente de sigla EF. E são essas EF que são as mais vendidas hoje, inclusive no digital. Quando passou também a ter o digital que não era, que tem o full frame e o APS-C,
né, que a câmera que não é full frame tem um sensor um pouco menor, então tem uma outra sigla que é EFS. Podemos então resumir em EF e EFS. Tá, tu tá falando então é sobre ter um motor de foco ou não ter um motor de foco, certo? Não, as duas têm motor de foco. Estamos falando entre full frame e não full frame. Mas eu vi tu falando negócio de foco, cara. Pois é, a FD, né, a câmera antiga, a lente antiga da Canon não tinha motor de foco. Tá, então, deixa eu falar aqui, ó. Das câmeras, das lentes da Nikon, geralmente nós vamos ver um assim, ó, AF ou AFS. O que que é isso? AF, ela não tem o motor de foco embutido. Então, tu vai ter que ter uma câmera, o corpo da câmera vai ter que ter o motor de foco para conseguir trabalhar com um foco automático. As lentes AFS, elas possuem um motor de foco. O que quer dizer? Que tu não precisa ter uma câmera que possua um motor de foco, como as câmeras mais antigas, como a Nikon D40, a D50, a D60. Enfim, o AF, ela não tem motor de foco. A AFS, ela tem motor de foco embutido nela. Isso é importante, então, se o corpo da tua máquina, se a tua câmera possui motor de foco ou não, para poder trabalhar com foco automático. E aí agora tu falou em full frame e lente cropada, correto? Correto, ainda bem que você falou uma versão melhor, né? Eu tava falando de full frame e não full frame. Bem melhor falar cropada. É. Existem dois tipos de sensores, certo? Sensores full frame, que seria do tamanho de um filme 35 mm, e sensores menores, são cropados. O que que acontece? A sigla do sensor cropado é o APS-C. Nas lentes da Nikon, nós vamos encontrar assim, DX e FX. O DX, eu não sei o que quer dizer o DX, mas o FX eu sempre me lembro de F porque é full frame, certo? Então, FX são lentes para câmeras full frame. DX são lentes mais baratas, elas têm a construção dela diferente porque são para sensores cropados. Por que que elas são mais baratas? Como o sensor só vai pegar uma parte pequena do centro da imagem, eles não se preocupam tanto com o que acontece na periferia da lente, na periferia da imagem, porque vai ser cropada de qualquer forma. Então, se você tem uma lente com sensor cropado, tem que, aliás, se tem uma câmera com sensor cropado, tem que ser uma lente DX. Se a tua lente é full frame, tem que ser uma lente FX. Eu acho, Leandro, que uma coisa que é importante aqui de ressaltar, se eu não me engano, na Nikon é diferente, mas na Canon tem um probleminha aqui. Se você tem uma câmera que tem esse sensor cropado, né, que tem esse sensor APS-C, ele aceita dois tipos de lente, o EF e o EFS. Né? O EF é para a câmera que não tem o sensor cropado e o EFS para que tem o sensor cropado. Agora, se você tem uma câmera full frame da Canon, ela só aceita a lente EF. A lente EFS não funciona na câmera full frame da Canon ou a câmera de filme da Canon. Perfeito, na Nikon é a mesma coisa, mas nos modelos novos das câmeras, eu acredito que na Nikon D4, na 800, na D800, por exemplo, ou não sei até se não na D600, que é o último modelo, tem como colocar lentes DX nesses sensores full frame e ela vai cropar automático. Ela tem algum, sei lá, um chip dentro, ela vê, isso aqui é uma lente DX. Aí ela vai fazer o crop automático. Eu É? acredito que nos modelos atuais da Canon deva ser assim também. Eu não sei porque na Canon, ela fisicamente não é possível. É. Vai ser diferente. Não, na Nikon fisicamente é possível, tu só vai ter problemas com a imagem depois. Porque, por exemplo, se tu pegar uma D700, tá, que não tem essa possibilidade de cropar a imagem já direto, tá, que é uma lente, uma câmera um pouco mais antiga. Se tu colocasse uma lente DX, que é para uma câmera cropada, tu ia ficar com uma vinheta enorme na imagem.
Ia ficar com uma baita de uma vinheta escura ao redor da imagem. Então, nisso eu acho que é o maior pecado da Canon. Conforme foi evoluindo, ela foi mudando a baioneta. A baioneta é o quê? É o formato que tem atrás da lente, né, e onde você encaixa na câmera. Conforme as câmeras foram mudando, ela foi mudando essa baioneta. E muitas vezes você tem que usar um adaptador para usar uma lente antiga numa câmera nova. Já na Nikon não tem isso, né, Neno? Não. Você comprar uma lente super antiga dos anos 70 e colocar na sua novíssima D800. É E vai, verdade. né? É uma pena realmente da Canon ter optado por ficar mudando e aí força, né, o fotógrafo a ficar mudando todo o equipamento. E até porque, como nós já falamos várias vezes, né? A câmera tu troca várias vezes, mas a lente é pra sempre, né, cara? Exato. Lentes que eram boas há 50 anos atrás continuam sendo boas, continuam sendo excelentes. É. Então, é uma pena que ela tenha feito isso. Espero que ela tenha tomado jeito e não faça mais. Ótimo. Então tá, outra coisa que praticamente tu vai ver em todas as lentes da Nikon que tu comprar é uma sigla escrita assim, VR. O que que quer dizer VR? Vibration Reduction, que é redução de vibração. Como é que é a sigla da Canon, Rafael? É IS, Image Stabilizer. Stabilizer. Você É, sabe. isso eu acho que é autoexplicativo, né? O que que quer dizer? É uma redução de vibração. Se tu olhar no site da Nikon, eles dizem que tu consegue, vamos dizer assim, ó, vou explicar de uma forma bem fácil, tá? Imagina que nós não conseguimos, sem usar tripé, fazer uma foto com velocidades inferiores a 1/30, tá? Se nós fizermos imagens com velocidades inferiores, mais devagar que isso, nós vamos tremer a imagem, porque nós não conseguimos ficar parado, nós não somos uma estátua, nós respiramos, nós temos nervos, nós nos mexemos. O que que acontece? Usando esse VR, a câmera dentro tem alguns sensores que elas captam essa vibração e elas têm como compensar isso. Então, teoricamente, nós conseguiríamos mais 3 stops ainda em cima desse 1/30. Quer dizer o quê? Que nós poderíamos bater uma foto ainda sobre 1/15, 1/7 ou 1/3. O que sem esse VR seria impossível, porque nós iríamos tremer, nós iríamos borrar a imagem. Isso aqui é bom quando? Bom, em situações que nós temos que usar velocidades lentas, tá? Que nós não temos tripé, por exemplo, ou em situações que nós estamos em sei lá, em cima de uma jangada, em cima de uma balsa, que nós estamos tremendo e não tem como fixar a lente mesmo em cima de um tripé. Exato, nós estamos num terremoto, Um meio terremoto é um bom de exemplo, né? Não esqueçam de levar e colocar no VR se estiver no meio de um terremoto, cara. Exato. Eu sabia. Tá aí, né? E é isso. E ó, na Nikon existe VR e VR2, que seria mais ou menos assim. O VR normal, ele vai captar as vibrações horizontais. E VR2, que normalmente são lentes mais caras, ele capta os movimentos horizontais e verticais. E é basicamente isso. Podendo pegar lentes com VR, peguem, porque é um bom feature e eu não costumo usar muito, mas funciona e funciona muito bem. Tem mais alguma coisa para falar sobre isso, Rafael? Então, uma coisa que os fabricantes não falam, se os elementos internos se mexem, né, justamente para estabilizar essa vibração do seu dedo, da sua mão, então, com certeza deve haver alguma perda de qualidade da imagem. Né? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, porque a Canon ela tem uma série especial, que é a série L. E essa série L não tem estabilizador de imagem. Na Não. Nikon existe isso, né? Alguma série que é a que tem os melhores elementos? Tem. É o que nós chamamos de G.
Exato. Essa série G tem o estabilizador de imagem? Tem. Inclusive Tem? a minha que eu tô na mão aqui, eu tô olhando. É G e ela tem VR também. Que curioso, porque a Canon, nenhuma L tem estabilizador de imagem. Ah, é? Por que será? Pois é, aí é que tá, né? A letra L, já procurei em vários lugares, ninguém sabe, né? Talvez alguém tenha inventado um L e ficou. E ela é o quê? Ela tem a melhor construção do objetivo. Além da construção física, né, o elemento também é melhor. Então eles usam alguns produtos químicos justamente para reduzir essa discrepância ou essa aberração cromática e mesmo de forma que a lente pode produzir. E ela é, então, o que é o foco de qualidade da Canon. E nenhuma delas tem o estabilizador de imagem. É uma coisa bastante curiosa e a se estudar, não? Pois é, bem interessante mesmo. Eu acho que existe algum tipo de perda de qualidade lá com o estabilizador de imagem. Mas eles, naturalmente, não vão falar isso para o público, né? Por último, eu vou falar de uma outra sigla que tem em algumas lentes da Canon, que é USM. USM significa Ultrasonic Motor. O Ultrasonic Motor é assim, o foco, é o motor de foco. Nas lentes um pouco mais antigas, um pouco mais baratas também, o foco ele tem um motor que é um pouquinho barulhento e demora para ser feito. Então é muito comum, né? Você vai fotografar, ela demora um pouquinho para fazer a leitura da distância e assentar o foco. Nesse ultrassônico é muito rápido e bem mais silencioso também. As lentes elas geralmente vêm a primeira sigla, né? Já que esse ultrassônico é para fechar, né? Ela vem uma sequência assim. No começo o EF, daí EFS ou EF só, a distância focal da câmera, né? Aliás, da lente, ou o range que ela tem, e daí no final essas outras siglas, se é L, se é USM, ou se é LUSM, ou IS do estabilizador de imagem. E assim acho que já dá para acabar com as informações básicas da Canon. Ah, não, deixa eu só ver a da Nikon aqui, ó. A Nikon também tem esse sistema aí de motor de onda silencioso, que é o SWM. Inclusive eu peguei a minha lente aqui, a minha 24 por 120 milímetros, e eu vou ler aqui o que vem escrito nela. Ela vem assim, ó, primeiro esse SWM, tá, que está indicando o motor silencioso, parará. Depois vem uma sigla VR, que como já falamos é a redução de vibração. Depois vem um ED, que também é muito comum nas lentes, e quer dizer elemento óptico extra de baixa dispersão, tá? É um elemento óptico especial ali que produz imagens mais nítidas e tem algumas correções que minimizam aberrações cromáticas. Depois vem um IF, que eu acho que é muito importante esse IF aqui, que quer dizer o quê? Focagem interna. O que acontece? Quando nós mexemos no foco da imagem, muitas vezes, imagina assim, ó, nós giramos para a direita o foco, vai mexer o canhão da lente. Ele não é fixo, ele aumenta de tamanho, mas também gira conforme nós mexemos o foco. Quando existe esse IF, ela faz todo o mecanismo dela trabalha internamente, ela trabalha de forma interna na lente. Então tu não vê ela se movimentando. Tu vê ela aumentando de tamanho, de para frente e para trás, mas ela não gira. Não gira o último anel, né? Exato. Isso pode parecer meio fútil e não tem nada a ver, mas para mim é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes que eu estou usando um polarizador, vamos dar o exemplo do polarizador, eu vou lá, ajusto o polarizador, tá? E nós ajustamos o polarizador girando ele, dependendo do ângulo que ele tá, ele vai produzir um efeito diferente. E eu vou lá e mexo no foco, mexeu todo o polarizador, porque daí o polarizador já não está mais no mesmo ângulo com relação à luz. Eu vou ser obrigado a mexer no polarizador de novo. Sem Exato. falar. Que confunde todo o próprio foco automático da lente, né? Porque o polarizador fica girando
E o foco automático é enganado por esse giro, né? E aí fica também vacilando o foco porque o polarizador está ali e o anel está girando junto com ele. Isso aí. E o fato desse movimento ser todo interno, de todo esse movimento óptico ser todo interno na lente, tá? E ficar limitado ao interior do cilindro da lente, também permite uma construção mais compacta dessas lentes. E elas ficam mais leves. Eu não sei por quê, porque eu não entendo muito como é feita a construção delas, mas eu sei que é assim que funciona. Pois é. E aí depois ela tem, deixa eu ver aqui, depois ela tem assim a FS, que como nós já falamos significa que ela tem um motor interno de foco. E por último, ela vai vir assim, 24 por 120 milímetros, que é a distância focal, né, que é o número de zoom delas, o range de zoom. E ela vem escrita assim, ó, 1, 2 pontos, 3.5, aí tracinho 5.6. O que quer dizer isso? Quer dizer que nos limites dela, a abertura vai ser de 3.5 e 5.6. Se tiver em 24 milímetros, a abertura máxima vai ser de 3.5. Se tiver em 120, 5.6. Depois ela vem em 1G, que nós já conversamos, que ela não tem, é uma série especial, tá? Ela é melhor construída e ela não tem um disco de abertura também. Nós só conseguimos controlar a abertura no corpo da câmera, certo? Aí ela tem o VR, já falei. E em algumas câmeras também vem uma outra opção que é bem bacana, que ela vem assim, ó, M/A e M, que seria assim, ó, M de manual, né? Manual ou automático ou apenas manual. O que que acontece? Se eu trocar o botãozinho, botar só no M, só de manual, aí para de funcionar o foco automático da câmera. E isso é muito importante. Talvez você se pergunte, mas para que eu não vou querer que funcione o foco automático? Não, se você está fazendo uma foto à noite, por exemplo, que é muito difícil fazer o foco, nós podemos ir lá, calcular o foco em alguma coisa que esteja iluminada, esteja a alguma distância próxima a mesma distância próxima do que nós queremos fotografar. Então nós cravamos o foco, colocamos no foco manual, aí a câmera não vai mais mexer no foco e a gente pode ficar fotografando ali à vontade porque o foco vai ficar travado naquilo que a gente já pré-determinou. Eu uso muito isso. Eu também uso bastante, viu? Porque eu faço bastante panorâmica e no panorâmica também. Se você deixa o foco no automático, quando você vai fazendo as fotos, vai focar em lugares diferentes e aí vai borrar algumas partes, né, por causa da profundidade de campo. Com isso, o programa não vai conseguir reconhecer esses pontos que ele tem que fazer a junção e a panorâmica vai ficar estranha ou não vai nem conseguir fazer a panorâmica. Isso serve também para questões de outros tipos de imagem, por exemplo, de movimento, em que acho que todo mundo já passou por isso, hein? Vai no zoológico e aí tá lá esperando o tigre aparecer, né? E o tigre, eu não sei porque ele sempre está escondido. E aí quando ele finalmente aparece, o cara vai lá e tira a foto, aí vai ver, tira foto da grade. Né? Já aconteceu com É. você, né? Ah, certo. Um monte de vezes, não só com o zoológico, como às vezes eu tenho gatos no meu apartamento, né? Então eu tenho que colocar uma tela pro gato não pular da janela, né? Que eles são loucos. E aí você tá vendo assim de fora, vai tirar a foto e você vai foto da tela, ao invés do que tá acontecendo lá no fundo. Isso aí. E, bom, cara, eu acho que a gente já falou bastante siglas e lembrando mais uma vez, se entrarem aqui no blog, tá? Aqui no post, tem extensa a lista, tem siglas a dar com pau aqui, né, cara? Que a gente não vai falar todas, a gente falou mesmo só as mais básicas. Mais alguma coisa sobre siglas e nomenclaturas e nomes e símbolos e blá blá blá? Eu acho que o principal mesmo a gente já falou. Então tem outras siglas mais complicadinhas, tipo DO, TSE, UD, que no momento, assim, para quem está escolhendo a primeira lente, não vai ser muito útil, ou vai até atrapalhar. Porém, para quem já conhece, né, para quem já sabe o que procurar, é bom saber, é bom ter essa lista aí para consultar no site.
Isso mesmo, essa é a intenção. Então, seguindo o Bora! baile. E agora nós vamos dar algumas dicas gerais, né, Rafael? Não é isso? De É isso várias mesmo. coisinhas que é importante quando a gente vai comprar nossas lentes. Começa tu, começa eu? Começamos nós. Algumas coisas que são muito boas de ter junto com a lente. Como cuidar bem da sua lente? Né? O que, que a gente precisa de... Seria bom ter para poder cuidar melhor, evitar como fazer a limpeza, evitar algum problema, né? Tem algo que o Neno sugeriu para mim naquele episódio que a gente fez sobre viagem. Lembra, Neno? Lembro, claro. Então, ele era o lens pen. Lens pen é um equipamento não, uma coisa muito simples, né? Que é basicamente uma ponta que tem um espanadorzinho, numa outra tem uma superfície de carbono e que para limpar a lente é maravilhoso, simplesmente. Eu não sabia da existência do lens pen quando a gente gravou aquele episódio. Fui procurar, o Neno recomendou um site para fazer a compra, fiz a compra, saiu baratíssima. É o quê? E Deve ser $1 e pouco, $2, né? acho que um pouquinho mais que isso, hein? Acho que foi $3. Olha só, Eu vou pouquinho. deixar o link aqui pro pessoal, tá? Que é lá no Deal Extreme. E o que que acontece? Bom, vou deixar o link lá no final do post. Por favor, comprem por aqui. É um site bom, eu recomendo. Nunca tive nenhum problema. Lembrando sempre que não paga frete e como custa menos de $50, não paga imposto também. Então é só comprar ali, tranquilo, eles entregam em casa. E comprem aqui usando esse link, porque daí vocês ajudam a gente aqui do SSF, que eu ganho alguns centavos em cada um aqui. Pelo menos Bom, serve para pagar o domínio, né? pois é, até agora eu não consegui pagar. Mas mas vamos lá, cara. Eu tenho outra coisa que eu recomendo também. Aliás, que eu recomendo não comprar quando nós vamos comprar uma lente que os vendedores querem nos empurrar de qualquer forma, que são os filtros UV. E eu vou Não? dizer o porquê não. Porque imagina assim, ó. Tu vai lá e compra uma lente 55 mm que custa, sei lá, cara, aqui ela tá $120, certo? E aí o vendedor te fala assim, compra o filtro V que é para proteger, porque se tu deixar cair no chão não vai quebrar a tua lente, ou se alguma coisa pegar ali não vai sujar, ou não vai arranhar a tua lente, parará. Aí imagina assim, ó, tu comprou uma lente que é extremamente boa, e aí tu vai botar um pedaço de vidro qualquer na frente dela que custa $10, cara. Ou vamos dizer que tu compra uma lente que custa, sei lá, cara, $500, $600, e tu vai lá e compra um pedaço de vidro que custa $10 e vai botar na frente. Quer dizer, tu tá com um negócio fino na tua mão, tá? Um negócio de extrema qualidade e vai colocar um pedaço de vidro qualquer na frente, não faz sentido. Então, ao menos que tu vá comprar um filtro que seja realmente bom, que custe, sei lá, $50, $100, é melhor não colocar nada. Por quê? Porque tu vai estar perdendo qualidade da tua imagem. Não faz sentido tu comprar uma lente que custe $1.000 e botar um pedaço de vidro que custe $10, tá bom? Então, se tu vai comprar uma lente de $1.000, faz sentido sim que tu compre um filtro de $100, porque daí realmente tu vai estar protegendo a tua lente, tu não vai estar perdendo qualidade. Agora, se tu vai comprar uma lente que já é barata, que custa $100, puxa, não vai fazer sentido nenhum tu comprar uma lente que custe $100 também, um filtro que custe $100 também. Compensa mais tu comprar duas lentes. Por isso que eu não costumo utilizar filtros UV e esses filtros que eles dizem aí que é para proteção. Não sei se ficou claro o que eu falei, cara. Eu enrolei na real. Tu entendeu? Entendi sim. Talvez dê para ficar um pouquinho mais resumido aí quando você vir novamente, né? É. É assim, ó, eu vou resumindo. Tu vai comprar um filtro UV para proteger a tua lente. Se tu for comprar uma lente cara que custe $500 mil, compre um filtro bom, que custe pelo menos 50, $100. Agora, se tu tiver com uma lente que já custa barata, não compre um filtro que custe barato também, porque não faz sentido. Um filtro bom ele vai custar ao redor de $100.
Se a tua lente já está custando 100, 200 dólares, não faz sentido tu colocar uma peça de vidro qualquer na frente. Assim como não vai fazer sentido tu comprar um filtro que custe caro, porque a lente já é barata, já vai custar praticamente o mesmo valor da lente. Então, não compre esses filtros, que é o que os caras mais querem vender na hora de vender a lente. Por outro lado, algo que ajuda muito, é muito bom e é muito barato, é o Lens Hood, né? Como é que se chama isso em português? Parasol? Parasol, isso aí. É o parasol. Por quê? Porque ele não só protege contra flare, tá? Contra raios de luz que estão entrando pelos lados da lente, que seria o mesmo papel do filtro UV, mas ele também protege a câmera contra alguma batida. Se tu deixar ela cair, se tu bater na parede, bater em algum lugar, vai proteger muito mais do que um filtro UV. Só lembrando que deixar cair não é recomendável, tá? Então não vai Ah, colocar é. um parasol e jogar a lente no chão e falar assim, oh, que bom. Não, Funcionou, né? Porque tem um risco de não funcionar, né, cara? Tu quebrar o lens Rune e quebrar a lente também, cara. exato. Ainda mais se tu tiver esquecido de desatarrachar a lente da tua câmera, aí tu ainda pode quebrar a câmera, né? É verdade. E o que mais na hora de comprar? Tem mais alguma coisa? Que me vem à mente só aí, né? Bom, e outra coisa também na hora de comprar é às vezes não esquecermos que existem outras marcas que não são da nossas câmeras, certo? Do corpo das câmeras, mas que também tem uma qualidade muito boa e às vezes nós encontramos pela metade do preço, como é o caso de lentes da Sigma e Tamron. Exato. São marcas que muitas vezes não recebem o crédito devido, vamos dizer assim. São marcas boas que têm uma qualidade muito boa e que nós conseguimos por preços excelentes. Então, não nos reduzirmos a comprar só Nikon e Canon. Olhar para outras marcas também. E, pois é, pessoal, chegamos ao encerramento de mais um episódio. Espero ter ajudado aí as pessoas que estão comprando a primeira lente, estão com dificuldades, e mesmo aquelas pessoas que não têm dificuldade para comprar lente, que de repente só não tenha dinheiro mesmo, mas que ficaram com nós até o final, né, Rafael? E estão aí escutando. E uma coisa importante aqui, tem muitas coisas que não fui eu que produzi aqui, tá? Dessas tabelas de nomes e nomenclaturas. Tem marcas aqui que eu nem conheço absolutamente nada, que eu simplesmente copiei e colei de alguns outros sites. Então, acho importante nós darmos o crédito a quem é devido. E eu vou deixar o link deles no final do post aqui, para quem quiser ir lá e dar uma olhada. Muitos, por exemplo, eu peguei direto as nomenclaturas da Nikon, por exemplo, eu peguei direto do site da Nikon. Então tá ali a íntegra em inglês. Fiz a minha própria tradução e, enfim, quem quiser consultar direto a fonte de toda essa informação que eu peguei, estão os links aqui embaixo. O site da Canon também é muito bom para pegar as informações. E eu fui no site da Canon americana. Infelizmente, o site brasileiro não tem informações sobre as lentes. Na verdade, o site brasileiro é uma tradução do americano, só que inferior, infelizmente. No site americano, você inclusive pode ver o que é cada coisa, o que é cada elemento que está dentro da lente. É muito legal, vale a pena. Eu não sei falar inglês tão bem quanto o Neno, falo muito pouco. Tá Então, mal, então. eu usei o tradutor do meu navegador e ele traduz de um jeito meio macarrônico, mas é o suficiente para a gente conseguir entender as coisas. É. Lê aquela leitura meio dinâmica, assim, né? A pessoa entende. É, Eu leio assim quando eu tô lendo em espanhol, né, cara? Tem que ser leitura dinâmica, eu consigo entender a ideia, né? Mas então, e é isso. E lembrando todos, né? Entrar lá no blog sanguessuorefoto.com. Não tem o BR, é só .com. E escrever para nós, tá lá na página em contato, tem todos os endereços, tem o endereço do nosso grupo do Facebook, tem o endereço do Twitter, tem o endereço de e-mail, tem o endereço de feed também. E para quem estiver usando o iTunes, por favor,
deem uma votadinha lá, botam umas 5 estrelas para nós, porque ajuda na hora que outras pessoas estão procurando por podcast de fotografia, ajuda lá não sei como é que fala lá nos algoritmos de busca lá da Apple. Aí, pô, cara, quase que esqueço. Hoje eu não hoje a gente não vai ler os e-mails porque eu estou viajando. Não, é assim, você não está viajando no momento, né? A gente está adiantando essa gravação desse post, que o Neno ele vai viajar um tempo, vai ficar fora, e, e aí conforme esse tempo a gente vai colocando os posts no ar. Enquanto isso, os e-mails que a gente receber, se o Neno não puder responder, eu mesmo vou responder. Então, por favor, não deixem de mandar e-mails para a gente. Certo, Isso aí. E de repente até eu tava com uma ideia de fazer um post aí, talvez um dia, leitura só de e-mails, né? Talvez a gente faça um potpourri de todos eles e é isso, escrevam sempre. Esse é o ponto. Não esqueçam de escrever. Tá. Perfeito? Perfeito, mano. Falou então, boas fotos para todos, fotografem bastante, pratiquem bastante e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Pronto? Pronto.